Olá, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Tudo tranquilo com vocês? Tudo tranquilo comigo? Então, vamos para um pouquinho mais de física, né? Para os meus jovens físicos que estão me acompanhando aí. Pessoal, olha só. O assunto de hoje vai envolver matemática e física, um paralelo entre matemática e física, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor aquela equação horária do espaço, que é aquela equação de segundo grau, aquela que envolve o tempo ao quadrado, tá? Por esse motivo, como tem importância esse assunto, nós vamos chegar até os gráficos parabólicos lá, DST. Já deixa o likezinho aí, já te inscreve no canal se não é inscrito e clica no sininho lá. Ativa o sininho, porque toda vez que sair aqui videozinho, tá? Vocês recebem lá. Muito bem. Olha só, moçada, vamos ver primeiro uma equação matemática, uma equação de segundo grau, né? Vocês estão vendo que é uma equação de segundo grau? Professor, como é que eu vejo que é de segundo grau? Porque eu nunca aprendi isso direito no colégio e tal. A gente vê que é de segundo grau porque, olha aqui, nós temos um tempo ao quadrado, tá? Aqui nós, na primeira fração a gente não tem o tempo, na segunda fração a gente tem o tempo na potência 1 e na segunda tempo ao quadrado. Se aparecesse mais alguma coisa com um tempo ao cubo aqui, né, já não seria mais equação de segundo grau, seria de terceiro grau. Entenderam? Então é uma equação de segundo grau. Doni, mas a equação de segundo grau a gente não escreve assim, ó, para alguém que está pensando. O y em função do x? Perfeito. Eu aqui já dei uma adiantadinha e botei o y em função do t, porque o t é como se fosse o x. Ah, entendi, professor. Tu usou o t no lugar do x. Na matemática a gente usa muito o x, o y e o x. Perfeito, tá? Mas aqui, ó, eu coloquei o t no lugar do x. Por quê? Porque o t é tempo. Por quê? Porque eu quero chegar nas coisas da física, tá? Então, nessa equação matemática, que é o y em função do tempo, tá? Em função do t, eu vou imaginar o seguinte: imaginem vocês que matematicamente o y de t é o s, ou seja, nós temos aqui, deixa eu trocar de corzinha aqui, tá? A posição da matemática é a função y na t, mas na física isso é o espaço final. Ah, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Só que a parte de matemática ela é mais aberta. Na física da cinemática a gente fecha e diz assim, ó, o y do t é o espaço inicial o espaço final, né? O espaço inicial entra agora, ó. Aqui, ó. O C é o espaço inicial, é o espaço na origem, tá certo? Então, isso é da matemática, isso é da física. Ah, aí tu vai jogar essa coisa. Ó, por exemplo, o B, o que que é o B na matemática? O B é um número qualquer, tá? Na matemática, tu usa o B. Mas na física, o B é o V da origem, a velocidade a velocidade inicial, né? Então, na física, é o V0, né, que a gente chama, né, o VO, certo? E o que, que é o A? Aqui é onde dá mais problema, gente, porque o A na matemática é um número qualquer que na física se traduz pela aceleração dividida por 2. Perceberam que eu botei até em fonte diferente a aceleração, né? Aqui para vocês entenderem que aqui, no que está em azulzinho, é a aceleração, lá da física. E que na matemática é o A. É o A, que é um valor numérico, pode ser qualquer valor numérico. Quando eu pego e substituo as coisas da física na equação matemática y em função de tempo, olha a equação que eu obtenho, que é a equação horária do espaço, né? Do movimento uniformemente variado. Viram? Ó, o y do t se transformou no s. O c é o s0. O b vezes t ficou velocidade na origem vezes o tempo. Velocidade inicial vezes o tempo. E o at quadrado se transformou no quê? No a sobre 2 vezes t quadrado. Perceberam? É isso. Mas qual é o objetivo? O objetivo é entender que esta equação que nós temos, a equação horária do espaço do MUV, ela é uma equação de segundo grau. E que ela vai dar gráficos parabólicos quando eu pegar o S em função do tempo. Ó, aqui está o S, tá? E aqui está a parte da função que envolve o tempo. Então, se eu pego o gráfico S vezes T, o gráfico S vezes T vai dar parábolas. Parábolas. Tá? Com a concavidade para baixo ou com a concavidade para cima. Concavidade para baixo, concavidade para cima. Então, pode ser uma ou outra, mas dá parábolas, gente. Isso que a gente tem que entender. E é exatamente isso que a gente vai ver. Por quê? Porque esses gráficos eles são muito cobrados.
desde a faculdade, né, até uma prova de colégio. Então, pode aparecer no colégio, pode aparecer nos vestibulares das federais, no Enem, pode aparecer ainda lá na faculdade. Então, a gente tem que entender bem esses gráficos, entender o significado de cada parte do gráfico. Na realidade, a gente vai ter, digamos assim, 4 estruturas gráficas que são semiparábolas, né, que podem acontecer nos movimentos que a gente estuda do movimento uniformemente variado, movimento fala em si retilíneo uniformemente variado, né, movimento em linha reta. Mas vamos ver lá. Primeiro gráfico ST que a gente vai analisar. São os gráficos para os movimentos acelerados. Doni, acelerado é aquele que tem aceleração positiva. Eu digo perfeito, aquele de aceleração positiva. E este gráfico de aceleração positiva, ele acaba dando um gráfico de concavidade para cima. Ó, concavidade para cima, que lembra muito o sorriso do emoji. Eu gosto dessa brincadeira, né? Se tu lembra do emoji sorrindo, tu vê que a boca faz aquele, né, com a concavidade então voltada para cima. Isso indica então que a aceleração é positiva. Em todo esse gráfico a aceleração é positiva, o movimento é acelerado. Porém, o movimento pode ser acelerado e retrógrado ou acelerado e progressivo. Então, o acelerado, que é retrógrado, é aquele que ele é acelerado, a aceleração é positiva, não pode ser zero, né? Porque se for zero é mu. Tá? Aceleração positiva, diferente de zero, certo? E nós temos, até porque o zero não é positivo, né? O zero é zero, então muito cuidado com isso. Mas às vezes o cara coloca lá a aceleração é igual a zero, então tá dentro do mu. Já é outro tipo de gráfico, é um gráfico que nem uma linha reta. É um gráfico de equação linear. Aqui não, equação parabólica. Então, a aceleração ela é positiva e nós vamos ter o quê? Velocidade que pode ser positiva, velocidade que pode ser negativa. No movimento retrógrado, a velocidade é negativa, é a primeira parte do meu gráfico, tá? Olha lá, ó, movimento retrógrado. A velocidade vem negativa e vai chegar até zero, certo? Então, bem na ponta do gráfico lá, a velocidade vai ser zero. Então, se eu pego uma parábola, tá, e a parábola é decrescente, né, desce, então nós sabemos que o movimento é retrógrado, a velocidade é negativa. O movimento é acelerado com velocidade negativa. Por outro lado, nós podemos ter a parábola do movimento progressivo. Veja bem, dificilmente vocês vão encontrar um gráfico que é a parábola inteira, tá? Então ela pode estar inclusive invertida essa parábola, pode aparecer assim, uma semiparábola, né? Certo? Ou assim, né? Então a gente tem que analisar gráfico a gráfico. Mas eu peguei para fazer um esquema para vocês entenderem. Eu peguei aqui dentro de uma mesma parábola. Então você tem a subida da parábola, o movimento tem aceleração positiva, mas é progressivo, ou seja, a velocidade aumenta. Então sempre pensa assim, ó. Tu tens um sorriso, né? Um sorriso. A parte que desce do sorriso, retrógrado. A parte que sobe, progressivo. A parte que desce do sorriso, velocidade é negativa. E a parte que sobe, a velocidade é positiva. Bem simples assim, tá? A ideia é simples para que a gente consiga interpretar um gráfico, olhar para o gráfico e já tirar do gráfico, pela posição da estrutura do gráfico, algumas informações. Às vezes, com essas informações e depois um cálculozinho ou alguma observação, vocês conseguem resolver o teste. Sem essas observações, sem saber se o movimento é progressivo e acelerado, sem saber se o movimento é retrógrado e acelerado, tá? Realmente, às vezes, fica difícil de solucionar os problemas. Por isso que é bom saber isso aí. Sugestão? Faz um cartazinho com esses gráficos aí, certo? Temos um movimento chamado de retardado. Retardado é aquele movimento que a aceleração é negativa, lembra disso? E ó, concavidade voltada para baixo. Tá? Então, concavidade para cima, aceleração positiva. Concavidade para baixo, aceleração negativa. Isso é muito importante. Se tu olhou a posição da concavidade do gráfico, tu já sabe se a aceleração é positiva ou negativa, sem fazer cálculo nenhum, só pela observação. A mesma coisa que a gente viu lá atrás, a gente vai ver aqui. Tá? O que a gente viu ali atrás no outro gráfico? Que o movimento pode ser retrógrado ou progressivo. Retrógrado quando desce, progressivo quando sobe. A mesma coisa aqui. Aqui vai ser o quê? Progressivo a primeira parte. Ah, apareceu o emoji, o emoji tristezinho. Apareceu o emoji tristezinho, né? A boca para baixo assim, né? Ó, com cavidade para baixo da boquinha. Tá? A primeira parte, que é a parte da subida até chegar à velocidade zero lá, nós temos um movimento que é progressivo. Sempre que subiu é progressivo. Isso vale para os dois gráficos, né? Tanto o acelerado quanto o retardado. Pode observar. Tá? Subiu, progressivo. Ou subiu assim, ou subiu assim. Tá? São as duas subidas que nós temos.
certo? Agora, a descida, você já sabe, a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Então, aqui tu envolve os 4 movimentos possíveis. Acelerado retrógrado, acelerado progressivo, retardado progressivo e retardado retrógrado, certo? As 4 possibilidades. Muito importante que esses gráficos eles sejam estudados e que você saiba, tá, como, olhando para o gráfico, tirar algumas informações só pelo visual do gráfico. Vamos ver se a gente pegou a ideia? Apareceu esse gráfico lá, determinado teste, tá? Se tu enxergou esse gráfico, o que tu pode dizer desse gráfico com relação à aceleração? Tá? Olha só o gráfico, ó. Vou dizer assim, ó, se eu completar a parábola aqui, a concavidade fica para baixo. Então, eu sei que a aceleração aqui, ela é negativa. Tá? Então, a aceleração é negativa. Beleza. Começou muito bem. Tá? Então, esse movimento ele pode ser classificado como movimento retardado. Isso só de olhar para o gráfico, hein, gente? Depois, olha a outra situação. Tá? Tá subindo, não está subindo? Está subindo. Se está subindo, a velocidade é positiva. Então, tu pode classificar esse movimento com relação à velocidade num movimento progressivo. Veja, usou só o raciocínio, não usou cálculo nenhum. Então, tu já definiu que esse movimento que está descrito nesse gráfico aí é um movimento, para começar, uniformemente variado. Tá? Como é que tu sabe que é uniformemente variado? Porque o gráfico ST deu uma parábola. Tá? Então, tu já sabe que é um movimento uniformemente variado. E aí tu já sabe que a aceleração é negativa, que o movimento é retardado, que a velocidade é positiva e é um movimento progressivo. Veja só o número de informações que tu tira de um gráfico só olhando para ele. Isso é muito explorado, a observação das características do gráfico, sem trabalhar muitas vezes com dados numéricos. Trabalha só com o reconhecimento do gráfico, o reconhecimento do tipo de movimento que é envolvido naquela situação do problema. Gente, se chegou até aqui, dá o likezinho, tá? Se inscreva no canal, insisto, divulga esse canalzinho aqui e quero agradecer muito vocês por estarem aqui comigo, tá? Muito obrigado, tá? Utilizem esse canal, entrem em contato, qualquer coisa que vocês queiram, tá? Mandem lá uma mensagenzinha para mim, tá? Muito obrigado mesmo e até nosso próximo encontro, que pode ser de química, pode ser de física, tá? Ou pode até ser de uma curiosidade dos cientistas. Mas, a princípio, todos os dias tem videozinho no canal. Tá bom? Um grande abraço. Até nosso próximo encontro.